Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e, de novo, a gente recebe aqui no programa a psicóloga Isabela Bezerra. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada, que agradeço. Olha, um assunto muito comum que a gente pelo menos ouve falar, né, em setores da área de saúde, pais e mães ouvem falar dessa sigla e se perguntam, mas na prática o que é isso? TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Dá para a gente quebrar um pouquinho a língua, mas dá para a gente falar. Bom, mas o que vem a ser efetivamente isso? Talvez você já deve ter visto o seu filho ou numa suspeita com esse tipo de característica, ou uma pessoa conhecida ouviu uma mãe comentar. Mas vamos esclarecer isso. O que efetivamente é o TDAH? É um transtorno neurobiológico de origem genética, onde a gente visualiza um nível maior de inquietude, impulsividade e desatenção. Geralmente é mais visto na infância e na adolescência, podendo chegar à fase adulta. Tem casos assim de fase adulta? Temos sim. Na verdade, quando ele tem o acompanhamento da forma correta, ele na verdade, acompanha o indivíduo na vida toda. Porém, com os sintomas mais reduzidos, principalmente da inquietude, né, e da impulsividade. A desatenção ela é trabalhada para que também seja minimizada e de que diminua os danos na vida da pessoa. Na verdade, com relação à fase adulta, nós temos muitos adultos que não foram diagnosticados na infância. E aí acaba que levam ao consultório, né, à clínica, por outros transtornos, inclusive. E quando a gente vai avaliar pelo mesmo, insucesso, né, na sua vida adulta, muitas vezes abandono escolar, situações complicadas de relacionamentos, dificuldade de continuar uma vida acadêmica. Então, assim, vem esses prejuízos, esses insucessos levam a outros transtornos e quando a gente vai ver a origem, foi aquele TDAH que lá na infância foi tido como preguiçoso, não gosta de estudar, vive só no mundo da lua por conta da desatenção e que não foi trabalhado na fase correta. Então tá, partindo do princípio, digamos uma criança que está nessa fase, né, inicial mesmo, o que a gente pode perceber que seriam sinais do TDAH? Porque talvez você ainda não esteja compreendendo na sua essência. Vamos lá, então quais seriam os principais sinais? Os principais sinais, a desatenção. Então, a criança, a gente fala muito menino porque a maioria dos casos ocorre mais em meninos do que em meninas. Certo? Mas são aquelas crianças que vivem no mundo da lua, que geralmente o professor está dando aula e quando pensa que não, passou um mosquitinho e ele para e acompanha e não volta. Falta foco. Falta o foco, falta conseguir manter, sustentar essa atenção, principalmente quando está sendo algo repetido, algo demorado, né? Porque o limiar de atenção é muito baixo, então perde com mais facilidade. A criança mais inquieta, aquela criança que consegue estar fazendo uma coisa aqui, mas está dando atenção na conversa ali, mas também quer brincar com outra coisa, ela não consegue parar, vamos dizer assim, e a impulsividade. A gente adulto tem muito um ditado assim, coloca o carro na frente dos bois, né? Não para, não pensa, porque tem essa deficiência no controle inibitório, que é no controle desses impulsos. E aí, quando pensa que não já deu a resposta, geralmente vem um arrependimento. Então, esses são os 3 maiores sinais. Mas a gente deixa muito claro, a criança danada, ela é saudável. Agora, quando vem essa danação, porque trazem muito ao consultório, é muito danado, a gente não consegue acompanhar. Quem está perto chega a se cansar, né? Que é mais inquieto. Tem casos assim mesmo, exatamente. Né? Aí a gente geralmente pergunta, e aonde isso acontece? Porque se acontece em casa, mas não acontece na escola, a gente começa a pensar em outras questões e não no TDAH. Sim, entendi. Certo? Então, ele precisa acontecer de 2 ou mais ambientes, esses mesmos comportamentos. Mas quando eu tenho queixa, estou esperando o médico no consultório, é a mesma coisa. Está em casa, a mesma coisa. Na escola, a mesma coisa. Aí a gente já começa a fazer essa investigação, porque o diagnóstico ele é clínico. Ah, eu vou precisar fazer exames para ter esse diagnóstico? Não, ele é meramente clínico.
E a gente sempre diz, para ter essa fidedignidade no diagnóstico, que seja multidisciplinar. Então, que envolva a psiquiatria, que envolva a psicologia. Geralmente, os pediatras ajudam muito porque acompanham essa criança ao longo do seu desenvolvimento e aí chega-se ao diagnóstico. Agora, imagine isso numa fase adulta, como a senhora citou agora há pouco, quer dizer, se não é diagnosticado cedo, a pessoa vai levar isso para o resto da vida. Exato. E você vem a adolescência. Isso. E agora eu lhe faço a seguinte pergunta. Talvez o TDAH, né, logo na sua concepção, nem imaginava que teríamos redes sociais, WhatsApp, etc, etc. Se falta essa atenção para a criança por outras razões, imagine hoje com tantas ferramentas, com tantos elementos de dispersão. Como é que é isso nesse mundo novo, nesse mundo virtual? Então, a gente tenta trabalhar muito com eles a questão da automodulação desse comportamento, para que consiga ter isso tudo, porque a gente vê muitos pais dizendo, mas no videogame consegue sentar e se concentrar. Exatamente. Mas no computador, por quê? A gente chama isso de hiperfoco. Todos nós, por uma questão, inclusive, neurológica, né? Quando a gente está fazendo algo que demanda uma motivação maior, um interesse maior, nós tendenciamos a ter essa atenção, porque aquilo nos gera um prazer. Isso. E aí a gente precisa, dentro das atividades, tem dado muito certo, trabalhar com a conscientização, através de um planejamento, mapas mentais, organização do seu dia lá, num horáriozinho semanal, daquilo que precisa ser feito. Disciplinar. E trabalhando essa disciplina, com regras que eles não conseguem seguir muito regras de limites, disciplina, mas a gente precisa, porque para viver na sociedade precisamos ter isso muito bem inserido em nosso contexto. Entendi. Né? Agora, quando é que os pais podem ficar menos preocupados? A senhora até explicou agora há pouco. Nem tudo é TDAH. Por isso que é importante salientar. O que a gente pode falar para os pais para terem um pouquinho de calma? Esse menino é danado, esse menino é agitado e ele só quer isso, ele só quer aquilo. Essa vontade, né, de só querer fazer aquilo que ele deseja. Enfim, quando é que os pais podem ficar mais despreocupados? Para que saibam que não é o TDAH, o transtorno em si. Quando ele não se repete em 2 ou mais ambientes. É muito nítido dar esse exemplo. A gente, na escola, tem uma criança, em casa, na presença dos pais, geralmente tem outra criança. Perfis. São 2 perfis. Na escola ele consegue seguir as regrinhas, ele escuta, não aceitando muito bem o não, mas respeitando esse não que a professora dá, do horário do brincar, do horário do estudar. Mas em casa eu não consigo inserir esse não com essa mesma facilidade que a tia da escola consegue. Mas a questão da confiança depositada dele para essas pessoas do seu ciclo, né, diário, isso influencia? Influencia. E aí não seria o caso de TDAH. Aí seria mais uma questão de desenvolvimento, aí seria mais uma questão de limites, aí seria mais uma questão de trabalhar o limiar, a frustração dessa criança, da referência de autoridade que ele tem, que de repente em casa, por alguma razão, não se está conseguindo inserir, mas na escola substitui, está dando certo. Então, de repente, o que é que está acontecendo? Aí a gente precisa investigar essa relação materno-filial, paterno-filial, esse convívio dentro de casa, como estão sendo aplicadas as regrinhas, os limites, os nãos, que são necessários para tornar esse ser amanhã resiliente, né? E que na escola se consegue. Aí já não tem nada a ver com TDAH, é uma questão de limites mesmo, de comportamento. Agora, o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, para você que está pegando o programa no meio do caminho agora, isso que a gente está falando, ele traz quais consequências, além do que a senhora já citou, para a vida adulta, se isso não for, digamos, barrado no começo? Há alguma questão não só nessa atividade, nessa dinâmica, ou neurologicamente falando, isso tem influências também? Ele vai trazer influência nos resultados da sua vida adulta. E aí, na sua vida acadêmica, a gente tem muitos casos de dificuldade de começar e terminar, porque existe a procrastinação. Então, é alguém que ele vai procrastinar, vai deixar tudo para amanhã, vai deixar tudo para depois. Ou começa e não é aquilo que quer, e aí vai mudando, da mesma forma que nos seus relacionamentos é muito difícil.
Por conta da desatenção, a gente tem muitos acidentes. Alguém no ambiente de trabalho com a memória muito comprometida, porque a desatenção afeta diretamente essa memória. Então, são consequências que traz na vida social, na vida profissional também. Então, assim, é bom você, pai, você, mãe, ficarem atentos, né? Porque isso está no nosso dia a dia. E ao invés de você só olhar, né, ou diminuir, apequenar, como uma pessoa sempre costuma dizer, aquele fato, aquele episódio, é bom fazer uma avaliação psicológica. Não custa, né, Isabela? Tanto a avaliação psicológica, quando passa pelo profissional que está avaliando justamente questões comportamentais, e aí sim faz uma diferenciação do que pode ser comportamental ou que pode ser indícios pela sintomatologia do transtorno. Ou uma avaliação neuropsicológica que trabalha investigando todos os domínios cognitivos e que aí a gente vai ver o que tem de comprometido, o que tem de preservado e dentro desses comprometidos o que pode levar a se pensar no caso do TDAH. Bom, claro que não dá para a gente falar do assunto na sua plenitude, porque são apenas alguns minutos, mas se você tem dúvida, quer sugerir algum outro tema também, quer tirar qualquer tipo, quer fazer qualquer tipo de questionamento, vai nas nossas redes sociais da APAI de Aracaju, vai no Instagram, vai no Facebook, vai no YouTube, o pessoal está participando muito pelo YouTube. Deixa a sua pergunta lá e a gente manda para a doutora Isabela para ela responder aí na medida do possível, a gente vai ter essa resposta. Obrigado de novo pela sua vinda aqui, até uma próxima oportunidade. E nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, não perca, hein? Vamos ter o quadro O Seu Direito com o advogado André Cazucas. É só um instante. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.